E no nosso comentário de hoje, que estamos fazendo sobre a carta de Tiago, eu vou comentar o versículo 13 do capítulo 2. É um versículo que ele é bastante profundo e existem outros textos paralelos dos evangelhos que se encaixam perfeitamente neste versículo. Vamos então ao texto. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Veja quanto ensinamento nós temos aqui. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E para nós entendermos, em primeiro lugar, o que é a misericórdia, a gente às vezes tem uma ideia parecida com o significado da palavra, mas não exatamente aquilo que ela significa. Eu tenho aqui em minhas mãos o dicionário da Bíblia de Almeida, produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ver como é que ele nos dá o significado da palavra misericórdia. Misericórdia é algo um pouco parecido com bondade, mas é mais. Além da bondade, é amor e graça de Deus para com o ser humano, manifestos no perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento às súplicas ou orações. E essa disposição de Deus se manifestou desde a criação e acompanhará o seu povo até o final dos tempos. E também, falando então do lado humano, é a virtude pelo qual o cristão é bondoso para com os necessitados. Vejam, tem a misericórdia de Deus, que é a bondade e o amor e a sua graça revelada para com o ser humano pecador. E também a misericórdia do lado humano é a virtude pela qual o cristão é bondoso para com os necessitados. E o interessante, irmãos, é que o texto aqui de Tiago, os próximos versículos, eles falam justamente dessa misericórdia que nós devemos ter para com os irmãos, e inclusive fala que é a prova da nossa fé. É aquilo que prova se nós somos verdadeiramente cristãos ou não. Aí então, Tiago, ele lança uma pergunta. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Nós temos que lembrar, irmãos, que o Evangelho, a gente já falou sobre a verdadeira religião, toda a Bíblia, ela se resume no amor. O amor de Deus para conosco, e a maneira de nós retribuirmos, agradecermos esse amor que Deus teve para conosco, é demonstrando amor para o próximo, para os nossos familiares principalmente, e também os irmãos na fé. E também, é claro, para aqueles que não são da família da fé. Também devemos olhar com olhos de amor e misericórdia, da mesma forma que Deus olhou para nós antes de transformar a nossa vida em Cristo. Então, um dos significados que também podemos dar à palavra misericórdia é amor. E por isso que Tiago fala, se eu digo que tenho fé, que sou cristão, mas não tiver amor, as minhas obras vão provar o que? O contrário, que eu não tenho misericórdia, eu não tenho amor. Então ele fala dessa questão de um irmão ou uma irmã estar padecendo algum tipo de necessidade e nós apenas dar aquele tapinha nas costas, apenas uma palavra amiga, mas não darmos os mantimentos, as roupas, o alimento que está faltando. Isso não adianta nada. E nós também podemos dizer, eu creio que eu sou salvo unicamente pela fé, mas não é a verdadeira fé. Se ela não tiver as obras, não for acompanhado da misericórdia, de nada adianta. Porque crer em Deus, como diz Tiago aqui no versículo 19, é algo bom, mas também
Nós temos que saber que o diabo, os demônios, eles creem em Deus. Sabem que Ele é o único Deus, que só há um Deus. E estremecem, mas são o que? Desobedientes, apesar de tudo. Então, no versículo 20, Tiago arremata dizendo: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Não adianta nada. Se nós não demonstrarmos misericórdia, ou seja, amor. E nós temos nas parábolas, nos evangelhos, as parábolas que o Senhor Jesus usou para ensinar a multidão. Nós temos no evangelho de Mateus, capítulo 18, nos versículos 23 em diante, Jesus falando sobre o reino dos céus. Ele fez uma comparação, com um rei que começou a fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós vemos aqui a história de alguém que devia uma fortuna para o rei, e o rei, ao cobrar a dívida, esse homem se humilhou aos pés do rei, suplicou misericórdia, e o rei fora misericordioso para com ele. Ele perdoou aquela dívida. Só que teve um problema. Esse homem saiu dali e encontrou alguém que lhe devia pouca coisa, comparado com aquela dívida que o rei lhe havia perdoado. Mas ele não quis saber, mesmo que esse devedor também implorou para ele misericórdia, ele não usou de misericórdia. E levou aquele cidadão que devia para ele aquela pequena quantia, levou-o para a prisão, até que ele viesse a pagar a dívida. Mas então as pessoas, os que trabalhavam para aquele homem que tinha a dívida, aquela enorme dívida perdoada, e que não quis perdoar o seu próximo que lhe devia pouca coisa, aqueles empregados foram e contaram para o rei o que havia acontecido. E então o rei chamou aquele homem à sua presença e lhe disse toda a verdade: eu não lhe perdoei, seu servo malvado, aquela enorme dívida, porque você suplicou por misericórdia. Você deveria ter feito o mesmo para o teu companheiro. Da mesma forma que eu tive misericórdia de ti, você deveria ter tido misericórdia dele. E então ele se indignou e o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E era uma dívida impagável, era enorme. Mas o versículo 35, ele é muito importante, irmãos. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, irmãos, o amor, a misericórdia, nós temos que praticar. A nossa fé, se não tiver a prática do amor, da misericórdia, ela é vã, ela é falsa, não tem nenhum valor, não vale nada. E nós vemos que, conforme vamos estudando a Bíblia, de vez em quando o tema amor e misericórdia é encontrado. Fala-se algum assunto, mas lá adiante, amor e misericórdia. A prática do amor
É o que Deus espera do ser humano, sempre esperou do ser humano. E nós temos que ser misericordiosos porque Deus nos perdoou em Cristo de forma gratuita. Cristo morreu, pagou o salário do pecado, que é a morte, em nosso lugar, de forma gratuita, para que a nossa dívida para com Deus fosse paga. E desta forma nós também devemos perdoar aqueles que pecarem contra nós, porque nós fomos perdoados. E essa é a maneira de eu e você demonstrar gratidão a Deus pelo o perdão que recebemos através de Cristo, é perdoando o nosso irmão, a nossa irmã, quando ele pecar contra nós. E também outra maneira de retribuirmos as bênçãos de Deus, as bênçãos materiais que Deus nos deu, que nos coloca ao alcance da nossa mão, é quando nós enxergarmos alguém, um irmão, uma irmã na fé, ou seja lá quem for, passando necessidades, é nós suprirmos aquela necessidade de origem material que a pessoa está passando, se é roupa, se é alimento, se é calçado. Nós temos que usar de misericórdia, repartir aquela bênção que Deus nos deu. E era assim, irmãos, que funcionava a igreja nos tempos apostólicos. Era dessa forma. Era um povo que tinha amor, que tinha misericórdia no seu coração, e ninguém ousava dizer que era dono de alguma coisa. Isto aqui é meu, é só meu. Não, eles não tinham esse costume. O costume deles era de que aquilo que Deus havia lhes dado também pertencia para os outros irmãos. Isto é o reino dos céus. Isto é a igreja verdadeira. Isto é um cristão verdadeiro. E hoje, irmãos, é tanta diferença como o texto da Bíblia. É conosco. Eu sou cristão, mas comparando com o cristão, o exemplo cristão que nós encontramos na Bíblia, a definição do cristão, nós estamos muito longe. Muitas igrejas alardeando que aqui na igreja tal Deus faz milagre, a cura, a revelação, nós expulsamos demônios, a gente faz sinais, prodígios e maravilhas. Mas há um texto que eu vou usar para encerrar aqui sobre a misericórdia, que nós encontramos lá nos Evangelhos, no Novo Testamento. É no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 em diante, onde Jesus está falando sobre a árvore e seus frutos, e também é claro, falando sobre nós de uma forma figurada, é daquele que é um verdadeiro cristão ou não. E ele finaliza dizendo o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bem, irmãos, o que Deus espera é que nós venhamos a fazer a vontade dele. Jesus espera que a gente faça a vontade do Pai. E essa vontade, irmãos, é o amor ao Senhor Jesus. Em outra passagem ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É o amor, é a misericórdia. Então, sinais, prodígios e maravilhas, meus amados, não vale nada se não tivermos amor. Porque o maior sinal de todos, o maior milagre de todos é o amor, é a misericórdia. Pense nisso, meu amado, e que Deus te abençoe com esta palavra. Amém.